Do meu lado hoje, Ike Jejelovic, presidente da EMC, que é uma emissora de comunicação, principalmente com o povo de Minas Gerais. Dentro da EMC está a Rádio Confidência e a Rede Minas de televisão. E o Ike é o presidente dessa entidade que serve muito bem ao povo, do bem informar, com essa tradição toda. Seja bem-vindo ao V-Studio, Ike. Muito obrigado, Ideu. É um prazer estar aqui. É um prazer conversar com você, com uma pessoa assim. São dois jornalistas, né? Papo de jornalista é bom demais, né? É bom. Só lembrando que a EMC é a Empresa Mineira de Comunicação. Exatamente. Esqueci de falar. Falha nossa, mas a tempo corrigimos. Com certeza. Ike, me fala uma coisa. Como presidente da Rede Minas, vamos dizer assim, qual que você acha que é a maior função e a principal função dessa emissora? Olha, a EMC tem uma responsabilidade muito grande, né? E aí quando eu falo EMC, vamos falar de grupo, né? O grupo que envolve a Rede Minas, que envolve as rádios Inconfidências, a AM/FM e também, agora com o nosso Minas Play, né? Nossa plataforma de streaming. É uma comunicação pública, e eu acho que a comunicação pública, a primeira coisa que tem que pensar é a qualidade daquilo que está sendo veiculado, né? Eu assim, fico muito à vontade para falar. Estou fazendo esse ano 41 anos de jornalismo, né? 41 anos de jornalista. Ano passado, a minha maior tempo de experiência em empresa privada, passei pelos maiores grupos de comunicação do país, e estou trazendo essa experiência para a Rede Minas, né? Para a Rádio Confidência, para o Minas Play. Qual que é a nossa preocupação maior? A gente estar trazendo informação de qualidade, a gente estar fazendo o melhor jornalismo, o melhor lazer, né? Trazendo muita cultura, trazendo muito turismo para a nossa programação. O grande desafio é fazer da Rede Minas, principalmente, uma TV que realmente seja de Minas Gerais, né? Uma TV que mostre, onde o mineiro se identifique. E eu estou tentando, através dessa experiência toda que eu tenho com a empresa privada, trazer para a TV Minas exatamente toda essa qualidade, através principalmente das nossas parceiras do interior. E isto é o outro grande desafio, se não o maior: aproximar cada vez mais com as parceiras da nossa programação, fazer com que a nossa programação seja uma programação desenvolvida pelas parceiras e não só para as parceiras. O interessante da Rede Minas é o seguinte: nós tivemos a oportunidade, pela primeira vez, de formar uma parceria entre uma emissora que é a cabeça de rede, que é a Rede Minas, sim, e uma afiliada que é a TV Poços. Produzimos um projeto em conjunto a 4 mãos. E uma coisa que eu observei, que é um depoimento puro nosso, de coração, é que onde nós chegávamos para fazer a gravação das cidades históricas, nas cidades que nós íamos gravar, sempre recebemos assim um carinho muito grande. A Rede Minas, ela é muito querida no estado inteiro. Exato. Não só pelo fato de falar a mesma linguagem, com o mesmo sotaque de mineiro para mineiro, de coração de mineiro para coração de mineiro, como também pelo conteúdo e programação que ela produz hoje. Isso. É exatamente isso. Eu acho, Deus, que você pegou num ponto fundamental, que eu acho que foi um marco para a gente, esse trabalho conjunto com a TV Poços, sabe? Porque você conseguiu perceber uma coisa que, por exemplo, quem está só em Belo Horizonte não percebe como é que está o interior. A gente que é mineiro, a gente sabe, a gente conversa com o mineiro entende o mineiro fala para mineiro, fala para o mundo inteiro, mas só a gente que tem esse coração de mineiro. E a Rede Minas é exatamente isso, ela está no coração dos mineiros. Ela fala para o mundo inteiro, mas ela está no coração dos mineiros. E o que a TV Poços fez da nossa programação? Ela trouxe a visão do interior de Minas através do interior. Não sou eu que mandei fazer peguei uma equipe e mandei fazer uma matéria, fiz uma série, nada disso, né? Não foi a Rede Minas de Belo Horizonte que faz. Nós fazemos isso e fazemos com o maior prazer do mundo.
Porque isso que você falou, a gente tem isso mesmo. Onde a gente chega, todo mundo se aproxima. Todo mundo quer conversar, todo mundo quer falar de um programa que conhece, todo mundo quer saber alguma novidade. Por onde a gente vai, eu tenho visitado várias cidades de Minas. Eu retornei à Rede Minas tem pouco tempo, mas eu estou fazendo esse trabalho assim, de ir para o interior para ver exatamente isso que você está falando. E eu estou percebendo mais do que nunca esse carinho que o mineiro tem. E quando a gente começa a colocar na nossa programação uma programação feita pelo interior de Minas, a gente vê que isso estava faltando, tá? Estava faltando e nós temos a obrigação de buscar abrir cada vez mais esse espaço. E o interessante é que é o seguinte, nós estamos falando de comunicação de mineiro para mineiro, né? É a mesma linguagem, só que é a mesma linguagem com sotaques diferentes. Em Minas são muitas. São tantas que o sotaque lá do norte de Minas é diferente do sotaque do nordeste de Minas, que é diferente do sotaque do sul de Minas, que é diferente do portal lá do Triângulo Mineiro. E quando a Rede Minas fala com todo mundo e que recebe reportagem de todas as afiliadas espalhadas em todo o estado, os sotaques se unificam e fica mais agradável sentir-se em casa, não é isso? Exatamente. Que o telespectador sente? A gente mineiro é gozado, né? Realmente mineiro é cheio de sotaque, a gente mesmo identifica, fulano do sul, fulano do norte, fulano não sei onde e tal, aquela coisa toda. Só que pra gente, a gente está falando a mesma linguagem sempre, sim, com o mesmo sotaque. A gente gosta de brincar, de identificar de onde que aquele mineiro é o famoso filho de quem, né? Você é filho de quem? Onde que eu vou? Isso tudo, pra gente é muito gostoso, antes de mais nada, um orgulho. A partir do momento que é um orgulho, é o nosso patrimônio. E se é nosso patrimônio, nós temos que trazer esse patrimônio para a nossa grade, né? Com todos os seus sotaques. Que o sotaque, você falou perfeitamente bem, o sotaque se unifica. Aqui em Minas é isso. E a Rede Minas, ela unifica os sotaques. O tanto que a gente é abraçado, a gente já ganhou várias pesquisas, vários prêmios de a população mais hospitaleira, né, do país, uma das mais hospitaleiras do mundo. Isso pra gente é tão natural, né? Esse nos abraçar é uma coisa extremamente natural. É aconchegante também. A gente se aconchega. Então, assim, a gente percebe na nossa programação, quando tem uma programação na grade da Rede Minas e seus parceiros, que ela é produzida por mineiro, ela realmente é abraçada de uma forma diferente. Ela deixa de ser só técnica. Ela tem aquele carinho de contar o que está acontecendo aqui, cantinho. É o nosso jeitinho de falar. É o cantinho, sabe? Traz pra gente, mostra pra gente esse cantinho. Eu me lembro a última reunião que eu tive com o pessoal da Associação das Cidades Históricas de Minas, né? Foi uma das coisas que eu pedi publicamente à Secretaria de Cultura, foi isso. Gente, manda pra gente material produzido aí, né? Porque Minas... Isso é muito importante. E a Minas é grande demais. Não, isso é importante, porque você também, eu imagino que as afiliadas que estão espalhadas em todo o estado de Minas, elas também têm orgulho de falar de si próprias. Sim, da sua cidade, certeza. Das suas comunidades. Lembrando uma coisa que é importante, é o seguinte, que as emissoras afiliadas à Rede Minas, aquelas que estão nas mais diversas cidades do estado, elas são especialistas na cidade que elas estão. E as pessoas querem saber das notícias das suas respectivas cidades, onde é que elas moram. Então é isso que é bacana. Hoje a Rede Minas cobre aproximadamente, são quantas cidades? 615, 614? 613 cidades oficialmente, mais 2 já entrando daqui a pouco e outras sendo negociadas também para poder entrar. Nossa meta é chegar nos 853 municípios. É uma meta real. A meta é quanto? 853 municípios. Queremos estar em todos eles. Isso é uma meta desde o início que a gente vem perseguindo. É uma meta de muita negociação. A gente conta com apoio, né? Porque hoje a gente está na Secretaria de Comunicação,
né, comandada pela Cássia Ximenes, que é uma jornalista também, que tem toda essa sensibilidade. Experiente. Exatamente, que veio do rádio, passou pela Rede Minas também, então tem toda essa sensibilidade e conhecimento do potencial que é essa comunicação pública, né, estadual. Então, assim, para a gente, nós queremos falar para todo o estado, para todo mundo. E isso tem os bastidores. São os bastidores, a gente tem que negociar muito, a gente tem que trazer uma relevância para mostrar que nós temos potencial de crescimento e que nós, hoje, eu posso falar sem sombra de dúvida, nós somos a emissora que mais tem penetração no estado. Existem outras emissoras que têm o potencial também de chegar ao mesmo número de municípios, 600 e poucos municípios, mas de uma forma unificada, de uma programação unificada, é só a Rede Minas que tem condições de fazer isso. E a mesma coisa a Rádio Confidência, que hoje está completando, né, esse ano completa 90 anos, a gente tem esse patrimônio também que a gente vem trabalhando muito, essa questão da comunicação pública do estado como um todo, como um patrimônio do mineiro para o mineiro. Então a gente fala para o mineiro e quer que o mineiro fale com a gente. Tá. Entendeu? Ô, gente, vocês observaram uma coisa que o Ike falou aí, talvez tenha passado despercebido ou esteve nas entrelinhas, que eu acho muito importante. Quando ele fala que hoje está em 613 municípios, ele quer dizer indiretamente que hoje a Rede Minas tem um público potencial de aproximadamente 16 milhões de pessoas. Exatamente. Então, quer dizer, gente, nós estamos falando de um público potencial que é muito mais, chega a 80% da população do estado de Minas Gerais, né? Incluindo a grande BH, a grande metrópole, né? Então, basicamente, nós podemos dizer hoje que a Rede Minas é a voz do público mineiro. Agora, ele falou uma outra coisa também, você me desculpa interromper, mas eu acho que é muito importante, sobre a Rádio Inconfidência. A Rádio Inconfidência é um patrimônio do povo brasileiro e do povo mineiro, principalmente. Sim. E eu ouço a Rádio Inconfidência desde a época do Delmário Espetáculo. Delmário Espetáculo. Não sei se é da sua época, eu sou bem mais experiente que você em termos de caminhada de vida. É da minha época. A Rádio Confidência está no meu coração, tem muitas décadas já. A Hora do Fazendeiro. Que, por sinal, me permita, A Hora do Fazendeiro, gente, é o programa em atividade, maior longevidade do país. Ele tem Rádio Confidência nasceu no dia 3 de setembro e vai fazer 90 anos. Uma semana depois nasceu A Hora do Fazendeiro e Sim. nunca mais saiu do ar. Pensa bem. Aliás, o lema da Rádio Inconfidência é o gigante do ar. Então, quer dizer, a Rádio Inconfidência fez parte da minha infância. Sim. A Rádio Inconfidência fez parte da infância de muitos e muitos mineiros, espalhados por todo o estado. E a Rádio Inconfidência, hoje ela ainda transmite no AM? Transmite, os 90 anos exatamente é no AM, que nós estamos fazendo 90 anos. A Hora do Fazendeiro está no AM com toda a força e a gente quer cada vez mais. É interessante, né? Eu trabalhei em várias outras emissoras, né? E um pedido que decanos da rádio fazem para mim, fazem assim: Ike, nunca acabe com a AM. Nunca, mantenha a força da AM na Rádio Confidência. Mas se me permite perguntar tecnicamente, não existe um período que ela vai ter que desligar o AM? Não, isso agora não. A gente vai poder continuar na AM. Vai poder continuar na AM? Foi uma AM? felicidade que eu tive. Porque a grande vantagem é que todo mundo vai poder manter o radinho de pilha, né? Aquele rádio Sabiá que a gente ouvia, a Inconfidência, há algumas décadas, lá no interior de Minas, naqueles rincões, ele vai poder continuar lá, mas só que agora a gente pode ouvir a rádio em celulares, em outros aplicativos, outras plataformas. O rádio é uma delícia, né? Aquele que se reinventa sempre, né? Nós falamos de televisão, estamos falando de rádio. Rádio também hoje perdeu fronteira, assim como a TV também perdeu fronteira. Claro. Não existe mais cerca eletrônica, ela vazou para o mundo inteiro. E quando eu viajo para o exterior, principalmente nos Estados Unidos, eu estava ouvindo a Rádio Inconfidência, tá?
Eu queria saber notícias da minha cidade, da capital do meu estado. Então você ouve ou assiste a Rede Minas pelas plataformas digitais. Então, quer dizer, hoje convive o passado com o presente na mesma rua, na mesma calçada. Na realidade, se adaptando ao presente, já pensando no futuro. A Rádio Confidência AM, ela é uma das 5 emissoras brasileiras autorizadas a operar no país inteiro. Não existe mais possibilidade de nenhuma delas ter essa ortog, essa permissão. Então, é outro grande patrimônio, né, do povo mineiro. E o que acontece com o rádio? Né? O rádio, quando começou a televisão, todo mundo, o rádio acabou, aquela coisa toda. O rádio se adaptou, o rádio trouxe a tecnologia para dentro da sua casa, e hoje o rádio é o veículo que mais se adapta a qualquer nova tecnologia que chegue por aí. Então hoje o rádio, ele trabalha com imagem, ele trabalha com áudio, ele trabalha com altíssima tecnologia, mas é aquele veículo que, se eu estiver lá no alto da montanha gelada fazendo uma corrida, alguma coisa assim, eu pelo meu celular eu posso entrar ao vivo de lá e eu falo em vídeo, em áudio de lá, contando tudo que está acontecendo, aquela coisa toda. Então, assim, é uma delícia você, por exemplo, poder trabalhar num grupo que a gente tem uma Rede Minas de televisão, a Rádio Confidência e o Minas Play, né, a plataforma de streaming. Esse grupo de comunicação tão forte, e esse grupo de comunicação que conta com esse apoio fundamental dos parceiros do interior. Pois é, eu queria interagir com essa conversa, com esse assunto que você puxou aí. Eu ia chegar lá, mas você puxou antes, eu achei ótimo, achei excelente. Com relação à vitalidade do rádio ainda, e a vitalidade da TV física ainda. Porque muita gente acha que só existe plataformas eletrônicas hoje. Essa geração que está chegando agora, às vezes não viveu com essa realidade de sintonizar uma televisão ou de ligar o rádio, mas está cada vez mais vivo. Existem algumas coisas que são importantes e tem que ser levado em conta quando você avalia uma Rádio Confidência ou uma Rede Minas. Primeiro, credibilidade. Sim, com certeza. Quando você tem alguma notícia nas redes sociais, a primeira coisa que você vai consultar é uma rádio ou uma TV que tenha credibilidade. Se a notícia está lá, eu posso acreditar. Se ela está na rede social, eu tenho primeiro que pesquisar. Com certeza. E você também não pode ficar por aí espalhando, aliás, é crime, espalhando fake news, porque você recebeu uma notícia bombástica e às vezes é uma notícia falsa. Então isso é muito importante. E segunda coisa, as rádios e as TVs que são em canal aberto, elas são gratuitas. Tem que lembrar disso também. O povo brasileiro não paga nada para acessar rádio e TV físicas. Então, quer dizer, é uma concessão do governo federal. Sim. Então, isso é importante. Aí, o que acontece? A responsabilidade aumenta substancialmente para todas as emissoras, não só para a Rede Minas, quanto também para as afiliadas. Elas têm que ter uma outorga que é concedida pelo Poder Público Federal e elas têm normas a cumprir, inclusive trabalhistas, né? Com certeza. E muitas vezes são normas que são muito mais rígidas, né, do que uma empresa privada, por exemplo, né? E você tem que se adaptar. Agora, são normas para quê? São normas de realmente, que você colocou, responsabilidade com a comunicação pública, né? Só acrescentando na questão da gratuidade, o Minas Play, por exemplo, com 3.200 obras, ele é totalmente gratuito, é uma plataforma de streaming também totalmente gratuita à população, onde o material produzido pela TV Poço está lá também, para poder, quem quiser acessar a qualquer momento. Mas voltando à responsabilidade, você falou perfeitamente bem de uma coisa que é um mal do século, que são as fake news. É muito mais fácil você assimilar uma notícia através de um WhatsApp, de uma rede social, alguma coisa, e achar que aquilo já é uma verdade e sair replicando aquilo de uma forma até criminosa, né, como você bem colocou. E replicar a notícia falsa é crime tanto quanto a notícia. E a gente tem que lembrar isso
em todos os momentos, principalmente em período eleitoral, né? Que isso aí reverbera bem mais. Mas é importantíssimo também que a gente tenha em mente que veículos de comunicação, como a TV Poços, como a Rede Minas, que trabalham em conjunto, como as rádios, né, públicas e tudo mais, antes de mais nada, tem uma responsabilidade com o que está levando ao ar. Então tem uma responsabilidade com a verdade. Então, mesmo que hoje em dia existe uma geração que não acesse tanto a TV ou rádio como tinha antigamente, eu acredito, Ideu, que elas hoje estão nos buscando cada vez mais, porque a questão da fake news ficou tão séria, ficou tão complicada, que as pessoas estão começando a perceber que existe um caminho ali que, se eles forem seguir, eles podem estar totalmente desinformados. Desinformando em vez de se... Exatamente. Está fazendo a contra-informação de uma forma, como você disse muito bem, criminosa. Pois é, Ike. Essa que é a mensagem principal da gente ter conversado sobre comunicação hoje, principalmente sobre rádio e televisão, porque você falou uma coisa interessante, falou assim, quando surgiu a TV, eles falaram que o rádio ia acabar. Mas o rádio não acabou, o rádio está bem forte hoje. E a TV também, hoje ela está muito forte. Exato. Sabe por quê? Ela se reinventou. Ela soube sobrepor as dificuldades e as comparações existentes. Então, ela entra nos lares de milhares de brasileiros, de mineiros, de uma forma sensível. Ela não agride, como alguns... E ela entra com a responsabilidade de pessoas como você, Ideu, que investem na comunicação. Não é aquela comunicação fácil de uma rede social. É uma comunicação, quem visita, por exemplo, a sua emissora, vê o seu investimento de décadas ali dentro, sabe? Vê investimentos em novas tecnologias, vê investimento em pessoal qualificado. Isso tudo é o quê? É investimento em informação de qualidade. Então, é isso que as pessoas têm que deixar claro, o seguinte: quem trabalha com comunicação tem uma seriedade de trazer aquilo que é o principal desses investimentos todos, que é uma comunicação de qualidade, que é uma informação de qualidade, né? Então é para isso que essas novas gerações têm que pensar e repensar onde que elas estão conseguindo as informações para poder tocar a vida. Eu costumo ter uma frase que eu gosto muito dela e que eu uso ela o tempo todo. Hoje a população, mais do que nunca, precisa da informação para tomar decisão. Mas para você tomar uma decisão correta, você precisa saber onde você vai ter essa informação. Tá, tem um outro detalhe que eu acho tão importante quanto tanto, é o seguinte: a rede de televisão pública, ela ganha audiência com conteúdo de boa qualidade. Exato. Não é apelando para pornografia e nem pela violência urbana. Ela tem que dar notícia, claro, evidentemente, como qualquer canal jornalístico, mas de uma forma que seja mais sutil. Sim. Ela não explora aquilo como fonte de audiência. Eu acho isso muito importante. Nós da TV Poços fazemos assim, com muito cuidado, porque quem está assistindo a televisão é o meu filho, é o seu filho, exatamente, é seu sobrinho, são seus parentes, é sua mãe, que às vezes não está disposta a sentar na frente de uma televisão e ouvir notícias de uma forma muito drástica ou de uma forma que agrida as pessoas. Então essa talvez seja a grande missão das TVs educativas, das TV públicas, é fazer com que o telespectador também não seja agredido com aquele conteúdo que não foi bem pensado. Exatamente, porque isso é o Ibope pelo Ibope, vamos dizer assim, né? É querer audiência pela audiência, e a coisa não funciona dessa forma. A TV pública é uma TV que, quando eu falo que está buscando qualidade, é a TV que está levando aquele seu serviço para o dia a dia, aquilo que você precisa saber. Não é aquela pessoa que está explorando uma tragédia, muitas vezes envolvendo famílias. E fica repetindo, o tempo todo, fica lá horas, semana inteira entra, nossa, quem que aguenta? O mesmo assunto. Eu, por exemplo, assim, sempre fui um crítico a esse tipo de jornalismo, e a gente vem cada vez mais, venho conversando com as minhas equipes, e a gente vem reforçando a ideia da comunicação como prestação de serviço, a comunicação como informação de qualidade, não a informação como exploração da tristeza humana.
sabe? Isso daí você vai divulgar de uma forma, como que eu posso fazer para evitar como notícia, como informação, como uma informação e do tamanho que ela é, não do tamanho que eu queira que seja, só porque eu tenho hoje uma imagem daquela situação. Hoje, se você tem uma imagem de uma situação de tragédia, é como você diz, fica repetindo semanas aquela mesma coisa, aquela mesma imagem. E a informação, ela tem que ser aquela informação que vai fazer alguma mudança na sua vida. Tem que ser uma informação, antes de tudo, isenta. Isenta, exatamente. E equilibrada, com todos os lados, sabe? De uma forma que você falou, de repente, liga o rádio, liga a televisão, tá aquela coisa assim, aquela exploração da miséria humana, aquela massificação, sem sentido, né? sem levar a por que está sendo feito aquilo. É simplesmente audiência pela audiência. Então vão repensar o jornalismo que está sendo feito, e eu acho que a comunicação pública tem um papel fundamental nisso, porque ela tem que dar o exemplo, e é o que nós estamos buscando fazer. Oi, Ike, foi muito boa a nossa conversa, muito produtiva. Eu acho que nós levamos a vocês uma informação precisa, principalmente mostrando o que é e o posicionamento, o que é a Rede Minas, o que é a Rádio Inconfidência, que fazem parte da EMC, que é a Empresa Mineira de Comunicação, que faz isso muito bem feito e que está muito bem entregue em boas mãos de um jornalista experiente. Demais. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi uma honra, e assim, conte conosco para que a gente faça cada vez mais trabalhos conjuntos, porque a TV Posse está arrasando na nossa programação. Muito obrigado. E a vocês, até o próximo Via Estúdio.